Deixa lá, né? Olá, Brasil, deixa chover, tá chovendo em São Paulo, a gente precisa de chuva e de água. Além do que, esse é um tempinho ótimo para assistir televisão. Então, seja bem-vindo aqui ao Norte a Norte, obrigada por permitir a entrada do Norte a Norte na tua casa. Estamos começando o programa e para falar sobre um assunto que você não vai gostar muito de ouvir logo cedo, mas é preciso ouvir para se informar e até poder recorrer em alguns, momentos aí na vida a gente tem que fazer e, aliás, quase sempre isso deveria ser feito, não é, infelizmente, fazer valer os nossos direitos. Se você pode recorrer de uma multa, por que não faz isso? Você pode fazer, muitas pessoas ganham, não ganham, Luiz? Ganho. Tudo bem, Luiz? Tudo bom bem, dia. você, bom dia. O Luiz Abel é despachante, sabe tudo de IPVA, de multa, hoje está aqui no programa para falar sobre isso. São muitas as pessoas que recorrem das multas? Bastante, quase todo mundo recorre, faz o encaminhamento ao Detran, tentar justificar por que acabou ocorrendo aquela infração. E é fácil ou não é fácil recorrer? Quer dizer, é muito burocrático. É fácil ganhar, não? Não é fácil ganhar, você tem que ter um argumento que justifique bem a sua... Verdadeiro de preferência. Exatamente, você tem que ter fácil de fazer o recurso. Também é simples, tem um formulário, você preenche esse formulário, encaminha ao Detran, não tem muito problema para estar fazendo esse recurso. Agora, ganhar vai depender do julgador, da forma que ele vai entender, a forma que você fez os argumentos. Mas qual é a melhor forma, a forma mais correta de fazer isso? Que a gente está sempre encontrando anúncios em jornais, placas na cidade, de pessoas que recorrem das multas. Não são serviços assim tão confiáveis não, né, Luiz? Olha, a partir do momento que essas placas que a gente encontra na rua, existe apenas um telefone celular, você não consegue identificar quem é que está oferecendo aquele serviço, então ele passa a não ser confiável. Mas você pode estar procurando profissionais do ramo, como no nosso caso de despachante, para estar fazendo o recurso, sim, não tem dúvida. E são confiáveis todos os despachantes para estar encaminhando esses recursos de multas. Agora, a maneira mais fácil, mais prática de fazer, o que você tem que se preocupar, o mais importante são os prazos. Os primeiros 15 dias de prazo que você recebeu a multa, você tem para indicar o condutor que cometeu a infração. Se você perdeu esse prazo de 15 dias, você tem mais 30 dias até o vencimento da multa para recorrer a respeito da própria infração. Agora, para indicar o condutor, que onde as pessoas mais pecam, é nesse prazo de 15 dias que você recebeu essa notificação. Passou desse prazo, não dá para fazer mais nada, né? Não dá para fazer mais nada. E tem que parar com isso, hein? Tem muito homem colocando a culpa na mulher. Na mulher. Tem muita mulher que mal dirige, que já está estourada em pontos aí, as multas não são das mulheres, não. As mulheres têm que reclamar também com isso. De repente você vai, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Vai precisar do carro, aí você vai ter que ir lá fazer cursinho, tá tudo errado, é muito difícil essa fiscalização, não tem jeito. Agora, começa a chegar final de ano, são várias as preocupações. Natal, Ano Novo, e a viagem com a família? E os impostos, IPVA. Tem muitas novidades nesse ano para o IPVA, que já está quase chegando aí? Realmente, não existe muitas novidades. O IPVA ficou mais ou menos no preço do ano passado. Então está horrível, está alto. Está alto. Acontece que houve uma valorização nos veículos usados e o governo fez a pesquisa em relação aos preços desses veículos e atribui o valor do IPVA, que é 4% do valor do automóvel, dos veículos de passeio nos automóveis, para pagar IPVA. Então, de um lado, compensa porque acabou valorizando o carro. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, até onde pode ser verdadeiro, ou se foi realmente, se esses carros valorizaram do ano passado para cá, e aí sim o IPVA acabou ficando mais ou menos no mesmo preço do exercício de 2003. Será que vai adiantar alguma coisa para você, não? O seu carro usado é melhor valorizado, é mais uma manobra para o IPVA estar mais alto. Nós somos às ruas de São Paulo para saber quais as dúvidas da população em relação a isso. Multas, impostos, né? O próprio IPVA. Roda aí o VT, vamos ver. Oi, Claudete, pessoal do Norte a Norte. Eu gostaria de saber se eu posso licenciar o carro sem pagar as multas com recurso em andamento. Será que pode? Pode, Abel? Olha, se o recurso estiver em andamento e ele solicitou, no momento que ele fez o pedido do recurso, o efeito suspensivo, que é uma prerrogativa do julgador
está concedendo esse efeito suspensivo, se a multa não foi julgada dentro do período dos 30 dias, então aquela multa vai ser concedido o efeito suspensivo. Mas outras multas que tiver em julgamento, não, ele vai ter que pagar. Depois que ele paga, não tem problema nenhum. E se ele ganhar o recurso, ele é restituído do valor integralmente. Quem julga esses recursos? É uma junta que chama Junta Administrativa de Recursos Interpostos. É a JARE, que ela fica no Detran. Cada Detran, cada Ciretran tem o seu órgão em cada município, todos os setores. Deve ser uma de trânsito, quantidade imensa, não? Milhares de multas são processadas diariamente e muita gente tem dado entrada nesse recurso. E quem não deu tem que dar, não é? Tem que dar entrada, tem que... O mais importante é o prazo. Se perder o prazo, você não tem quase chance nenhuma de ganhar a multa. Tá certo. Vamos lá para mais uma pergunta aí da população. O povo quer saber, vamos perguntar. Meu nome é Leandro. Os pontos perdidos ficam na carteira até quando? Quanto tempo? Olha, o registro fica registrado a vida toda. Todo ato que você comete, tudo que você faz na sua vida como condutor, essas informações ficam registradas desde o dia que você tirou a carta e até renovar qualquer coisa que você fizer. Não, mas eu acho que ele está se referindo assim ao prazo, realmente para você, pelo menos, achar que se livrou. Quer dizer, fica lá uma marca, é como carteirinha de vacina, exato, né? Mas quando é que eu posso tomar a outra? Quer dizer, quando é que ele fica meio sossegado dizendo, bom, agora já errei, daqui para frente tá tudo ok? No período de 12 meses. 12 meses. 12 meses. 12 meses de cada multa que eu levei o ponto, não? Como é que é isso? Umas vencem, outras não? Elas começam a contar a partir do momento, não. Ela não tem relação com o licenciamento. Não. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Eu fui multada em fevereiro. Essa multa que eu recebi, sei lá, 4 pontinhos na minha carteira, em fevereiro do próximo ano, eu me livrei desses pontos. Desses pontos. Não daqueles que, eventualmente, eu adquiri ele é em agosto, em setembro. Exatamente, ele vai acumulando. Quando durante chegar um ano. Isso, durante um ano. Quando chegar em fevereiro, esses 4 pontos saem fora, deixa de ser computado e passa a ser computado dali para frente os pontos pendentes. Então, quando venceu o prazo, o período de 12 meses, aquele ponto já está excluído. Mas e tem que começar a valer de algum momento, né? A partir do momento que você tomou a primeira multa. É isso? Do ponto, exatamente. A partir do primeiro ponto? A partir do primeiro ponto. Nossa, vai todo mundo procurar aí o primeiro ponto. Alguém tem ponto aqui, não? Na carteira, não? Hoje foi... Ninguém! Nem você, Eugênio. Você é uma motorista. Você tem, não? Hoje foi publicado mais 11 mil condutores que receberam notificação. Vi, né? A lista nos jornais aqui de São Paulo é imensa. Você tem algum pontinho na carteira? Confesse. Você tem, Eugênio Girau? Nossa, você sabia disso, não? Que vale a partir do primeiro ponto? Você sabe quando foi o primeiro ponto, a primeira multa com ponto que eu você acho recebeu? que um ano atrás. Um ano atrás. Um ano atrás. Bom, dessa você está se livrando. Agora tem que ver quanto você acumulou nesse período, né? De um ano. Agora tem algumas multas, por exemplo, alta velocidade, você não precisa acumular os 20 pontos para ter a carta suspensa. Tem alguns casos. Né? Aliás, essa é a multa aplicada com maior frequência no nosso estado? A multa com uma frequência exatamente são aquelas que são... É de alta velocidade, não? É de alta velocidade, são as aplicadas por radar. Alta velocidade é uma multa, acredito que ganha a campeã. Em segundo lugar, provavelmente vem a falta de capacete. Falta de capacete para motoqueiro, é muito fácil de identificar e o policial acaba fazendo a multa com muita facilidade. Acho que na internet eu não entendo nada disso, viu, gente? Mas eu acho que se entrar lá na internet dá para saber, né? Não dá, não? No Detran, para saber a quantidade de pontos, de multas, tudo. A história de cada um não está lá? Está, não tem dúvida, está. Não tem... Porque vários serviços hoje a pessoa não precisa ir, né? Não precisa. Desculpa, você é despachante, claro, mas nem até o despachante, nem até o Detran. Mas o site do Detran, ele disponibiliza, você pode consultar a qualquer momento a pontuação que você tem, você digita o número do seu registro, do seu PGU, e já sai na hora. Já sai na hora a pontuação. São cadastros que tem mais ou menos uma semana, 10 dias de atualização, então ele é muito confiável em relação a isso. Tá certo. Vamos saber quais as outras dúvidas aí das pessoas nas ruas de São Paulo. O policial, para multar alguém que está sem cinto, é obrigado a parar o carro? Não é obrigado. De praxe, o pessoal tenha multado sem parar o carro, mas eu entendo que deva parar, porque o parágrafo único do artigo 167... Porque aí é uma briga para mais de metro. Isso, acontece que ele prevê
que o policial, o agente de trânsito, ele tem que interceptar o veículo, bloquear o veículo até que a pessoa recoloque o cinto. Se ele tem a obrigação de fazer com que o condutor coloque o cinto ou os passageiros coloquem o cinto, ele é obrigado a parar o carro. Então, nós precisamos brigar em cima disso, ou para fazer mudar o artigo, excluir essa informação, ou então fazer com que as multas só passem a valer a partir do momento que o agente de trânsito intercepte o carro, até só liberar a partir do momento que colocou o cinto. É uma obrigação dele isso. Tá. Antes de continuarmos aí com as perguntas, o povo aguardando a sua pergunta, você que está vendo o Note a Note em todo o Brasil, qual é o estado que detém a maior frota de veículos no Brasil, Luiz? A maior frota, o estado que tem a maior frota é São Paulo. Tem 13 milhões de veículos e 80% dos veículos estão na região sul e sudeste, desde Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, essa região. A maior frota está em São Paulo, 13 milhões no estado todo. Na capital, por volta de 8 milhões de veículos. É muita coisa para ser fiscalizada, né? Muita coisa. É muita gente. São muitos carros. Agora, e o IPVA mais caro do Brasil? Onde é cobrado? O IPVA mais caro do Brasil é no Acre. Tem 60 mil veículos, a gente não sabe por quê. Foi um estudo, uma pesquisa que a gente fez. Nossa, deixa eu ver. O Acre, 60 mil veículos. Aqui em São Paulo, 13 milhões. 13 milhões de veículos. E no Acre cobra 7% o valor de IPVA. 7%? 7%. Gente, aliás, pessoal do Acre aí que vê o Note a Note, a Record, né, poderosa em todo o Brasil e fora do Brasil também, às vezes quando eu encontro alguma pessoa do Acre, fala: ô Claudete, manda um beijo pro Acre, nós também estamos no Brasil. E é muito caro o IPVA de vocês, hein? Aqui em São Paulo é 4%. Aqui em São Paulo, para automóveis de passageiro, 4%. O preço varia de estado para estado, então? Varia. Tem vários outros estados uma lei que é mesmo de São Paulo, não? Tem, em Minas Gerais é 4%, o veículo a gasolina. O Rio de Janeiro 3%, Paraná 2,5%, é um pouquinho mais barato. Nossa, Paraná é bem mais barato, um pouquinho não, bem mais barato. Imagina, ó, no Acre 7% IPVA e no Paraná 2,5%? 2,5%. E o Paraná também oferece uma condição especial para a locadora de veículo, que ele cobra 1% apenas do IPVA. Então, por isso que deve ser que a maioria das locadoras estão no Paraná. E Minas Gerais também. Sediadas no Paraná. Exatamente. Até eu vou comprar um carro no Paraná. Se eu comprar um carro no Paraná, eu pago isso de IPVA? Você paga 2,5%, mas aí você tem que fazer prova de residência ou domicílio no Paraná. Aí ninguém vai contar nada, né? Por favor. Eu já volto aí. Agora no Acre, me desculpe, Acre, não dá para comprar carro aí. Não dá. 7% de IPVA no Acre. Em Minas Gerais, nós vamos saber a situação de Minas daqui a pouquinho aí. E se você tem alguma dúvida, pergunte também. Mesmo. Bom, em Minas Gerais, como se coloca nessa história? Minas Gerais também tem o benefício para a locadora, igual no Paraná, de 1%. E é a segunda maior frota que tem no Brasil, tem 4 milhões de veículos em Minas Gerais. E o IPVA lá quanto é? O IPVA é 4%. Como em São Paulo? E São Paulo também é 4%. Os veículos a álcool em Minas Gerais é 2,80%, 2,8%. E eles estão querendo agora igualar ao carro a gasolina, tirar o benefício do veículo a álcool. Ah, é? Está uma discussão por esses dias, me parece. E quem comprou álcool acreditando nisso, né? É um problema. Nós voltamos com esse assunto daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Até já, Brasil! Papai me preste o carro, papai me preste o carro. Tô precisando dele pra levar-me. Chuva, eu peço que caia devagar. Não muito, pode chover bastante. Nós estamos precisando aqui de água. E nós vamos agora com as informações do jornalismo. Simone Nittoli em nosso programa e o plantão Note a Note de notícias. Bom dia, Simone. Bom dia, Claudete. Bom dia para você de casa. E olha só a informação de momento. Tá certo. E eu tenho aqui a pergunta do Binho, que está esperando a resposta, né, Binho? Em São Bernardo do Campo. Um beijo para você. Oi, Clau. Oi, Binho. A minha carta é provisória e eu levei uma multa, placa ilegível, a multa dele, tá? Eu perco a minha carta, sou motoqueiro. Um grande abraço. Outro para você, Binho. Binho, se tomou a multa durante o período de prova de 1 ano, não pode tomar multa nesse período, vai perder a carta, vai ter que voltar para a autoescola. Ixi, voltar para a escolinha, hein? Vai ter que voltar para a escolinha. A gente costuma orientar uma saída para que as pessoas não coloquem o carro no primeiro ano de habilitação, não colocar o carro no nome. Assim, pelo menos, evita durante esse período de tomar multa e perder a carta e ter que voltar para a autoescola.
mas de repente ele foi parado, foi autuado, então não tem como escapar. Ele vai ter que voltar e reiniciar todo o processo desde o início. Chibinho, boa sorte para você aí. E vê essa placa, então, né, da moto. Aqui, bom dia, Claudete, bom dia. Vendi meu carro há 5 meses e no documento eu somente assinei, não coloquei a data. A pessoa ainda não passou o carro para o nome dela, né? Isso é um problema, isso é um perigo, viu? O carro foi bloqueado no Detran. Mas será que tem algum problema? Será que se eu for multada, assim, o que acontece agora? É a Andréia Ferreira Monteiro que manda beijos aqui pro doutor Zé Bento, viu, doutor Zé Bento? E que faz essa pergunta. Não pode, né? Vendeu, tem que pôr data, tem que pôr tudo. Né? O Código de Trânsito determina 30 dias para você estar encaminhando o comprovante para o Detran de que você vendeu o veículo. E para você se garantir, você deve reconhecer firma no documento de compra e venda, firma autêntica no cartório, guardar essa documentação com você, porque se no período de 30 dias, quem pede o bloqueio junto ao Detran é o vendedor. Somos nós que pedimos quando a gente vende o carro para terceiros ou para uma loja qualquer. E uma medida de segurança que nós devemos tomar é solicitar a carta de motorista e a identidade da pessoa para quem a gente está vendendo o carro, senão as multas vão continuar caindo e vai ficar no nosso prontuário. O Roberto de Piracicaba está preocupado. Ele disse que existe um radar bem na entrada assim, da cidade de Piracicaba e onde é permitido andar a 60 por hora. Ele passou a 78 por hora, foi multado e consta que ele perderá a habilitação agora por se tratar de uma multa gravíssima. Aqui na cidade, sou motorista há 32 anos, Claudete, nunca tive uma multa. Eu gostaria de saber, existe alguma lei em que apenas uma multa tira a habilitação da pessoa? Me oriente, por favor. Não chega a tirar, vai ser uma reciclagem, deve ser o artigo 218. Mas existe isso? Existe a multa, então são 6 multas, 6 infrações, que prevê a suspensão da carta por um período de 2 meses a 7 meses. Alta velocidade, a mais de 20% nas estradas e a mais de 50% nas vias urbanas. Mas ele disse que o radar é permitido andar a 60, ele estava a 78. Ele está a mais de 20% do tolerado. Ai, meu Deus. Até 20% você não tem a medida administrativa e a penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir. Mesmo não sendo na estrada, então? Mesmo não sendo na estrada. Mesmo sendo na cidade? Na cidade é mais grave porque a velocidade você tem que estar mais reduzida. Nossa, então não é uma questão de perder, mas ele vai ter que fazer esse curso de reciclagem. Vai ter que fazer o curso de reciclagem, ele vai ter que esperar aguardar a notificação do Detran, da Ciretran, do Bauru, né? Olha, eu não sei, viu? Eu acho que não é um pouco de exagero, não? Porque tem lugar que é 60, você roda um pouquinho já é 70, aí volta para 60, aí é 80. E são muitos radares. A gente já não tem tempo nem de, trabalha para sustentar a família e pagar tantos impostos. Agora, se todo mundo ficar indo para esse cursinho aí de reciclagem... É complicado, mas o Denatran está fazendo agora recentemente um estudo em relação a isso, para poder estabelecer essa velocidade e não permitir que fique colocando essas velocidades menores em determinadas vias, como você citou. Nós estamos habituados a andar a 90 por hora naquela via e, de repente, surge uma placa de sinalização que você 70, nem repara, vamos falar a verdade, deveria reparar. Mas no dia a dia, na correria, tanto problema na sua cabeça, a insegurança. Você não sabe se olha para o lado, se vem alguém querendo te assaltar, se está tudo tranquilo na hora que você vai parar no semáforo. Ainda tem que olhar se tem radar, se o radar acendeu, se tem uma placa, se a placa ali à frente mudou, se tem um carro, que não está dirigindo legal. É muita coisa para reparar. Não estou justificando, não. Eu acho que as pessoas devem dirigir com atenção. Mas tem alguns casos também que... É um excesso, e tem um outro agravante que você percebe a placa de baixa velocidade, tem que diminuir a velocidade, você estava a 90 ou a 100, a via era permitida, de repente ela passa a ser 70 por hora. E depois ela não tem a distância que você pode retomar a velocidade anterior. Você tem que ir naquela velocidade, a 60, 70 por hora, até encontrar uma nova placa para você saber qual é a velocidade permitida naquela via. Então o Denatran precisa resolver esse problema de retomada de velocidade. Outro dia, por exemplo, eu estava num dos túneis, tem vários aqui em São Paulo, e estava lá, 60. Eu estava 60, Não estava querendo levar multa, já tinha passado por lá, sabia que
Já tinha levado uma multa lá, para dizer a verdade, né? Porque passei um pouquinho a mais. Então agora quando eu passo naquele túnel, eu tomo cuidado para não exagerar. Aí tinha um cara atrás, pem, e grudando lá na traseira do carro e buzinando, e eu não podia ir para o outro lado e quase fui obrigada a levar multa porque eu não sabia se eu aguentava aquele chato atrás de mim, encostando no carro e com a mão na buzina porque eu estava 60, ou se eu obedecia a placa e ficava 60 para não levar a multa. É difícil, viu? É complicado. Aí você não sabe se quem está atrás de você, se é um louco, se é um assaltante, se é alguém que está sequestrando alguém. Quer dizer, é tudo junto, fica difícil. Vamos lá para a pergunta da Marta, de Americanópolis. O meu marido está com a carta de habilitação vencida há 5 anos. Ele pode renovar ou se aparecer lá vai perder a carta? Não, não vai perder. A carta de habilitação ela é definitiva. Nunca vai perder, ele pode renovar. Depende, né? Só se fizer. Só se fizer. Se passar 78 num radar de 60, você perde. Exatamente. Então, pode fazer o exame médico, se for o caso de profissional, vai ter que fazer psicotécnico para poder trabalhar. Mas se ele está com ela vencida há 5 anos, deve ser carta amador, categoria B, então ele não precisa nem do psicotécnico. Pode fazer o exame médico e ele vai ter a carta renovada sem problema nenhum. É? Não vai levar multa nem nada? Não, ele não pode dirigir, ele não pode. Ah, mas eu duvido que o marido da Marta não dirigiu nesses 5 anos. Ou Marta, se ele tiver com ela suspensa durante esse tempo, alguma coisa, algum motivo ele tem para não ter renovado. Tá certo. A Cristiane, que é de São José do Rio Preto, bom dia, o povo de São José. Quando vendemos um carro e a pessoa comete várias infrações, tal, tem várias multas, né? E chega uma carta comunicando que estamos perdendo pontos na carteira, o que devemos fazer? Tá aí mais um caso de gente que vende carro e não fiscaliza se o outro passou para o nome ou não, se colocou a data, né? Exatamente. Às vezes vende para parente, amigo, só encrenca, hein? Você passa lá o carro e não vê direitinho, depois eu passo no meu nome. É a outra pessoa que recebe as multas, né? Exatamente. Perde a carta. A multa vai para o prontuário da pessoa que está cadastrado o carro no Detran. Nesse momento, você tomou conhecimento, comunica ao Detran, faça um bloqueio de transferência, informa ao Detran que o carro foi vendido há mais de 30 dias e que a pessoa não transferiu, e essas multas deixarão de ser computadas no prontuário, no seu prontuário. E aí, quando chegar a notificação, apresenta esses documentos como prova de que vendeu, e aí vai ficar a critério da autoridade de trânsito acatar esse argumento. Agora, se não tiver documento nenhum, se não tiver prova nenhuma que vendeu naquele prazo... O Detran aceita que você informe apenas, não tem comprovante, mas vendeu mais ou menos num determinado período. Então eu vendi o carro mais ou menos em fevereiro do ano passado, o Detran acata esse pedido, não tem problema. Essa informação é preciosa aí para muita gente. Isaías de Guaianás, gostaria de ver aqui, Isaías. Falou, Claudete, eu tenho 15 anos de habilitação, nunca levei uma multa e eu quero saber se o Detran, o Denatran, tem alguma premiação para aqueles que nunca foram multados. Olha... Deveria, né? A premiação é um dever nosso, respeitar tudo direitinho, né? A premiação que existiu esses dias foi o ano passado, tinha uma carta de motorista com a tarja dourada. Então estava fazendo uma distinção das pessoas. Merecido. Mas veja bem, uma pessoa que nunca dirigiu, tem a carta guardada, como eu conheço algumas em casa. Vou lá ganhar a dourada. E nunca dirige e vai ganhar a carta dourada. Não dá certo. Não dá certo. E eu que dirijo há 30 anos nunca tive multa. Nesse novo código agora eu estou igual o Isaías. Eu pensei que fosse o meu irmão que ligou, o Isaías lá do seu fã. Lá da Vila Granada. Um beijo, Zé. E estava pensando que fosse Você nunca foi multado? Eu nunca fui multado em 25 anos de vida de motorista. Você ganhou do Isaías. Não, mas agora, nesse novo código, eu fui multado já várias vezes. Não tem quem escape desse código, de maneira alguma. Olha, Isaías, então... Você é figurinha carimbada aqui, viu? Porque eu também acho difícil encontrar alguém que nunca tenha sido multado. Tá quase praticamente impossível não levar multas nessa cidade, gente. E pelo que eu tô vendo, no interior tá a mesma coisa, né? Se em Piracicaba tá acontecendo isso, Roberto, né? Com Roberto a coisa tá feia. Vamos lá, as ruas de São Paulo tem mais perguntas aqui sobre multas e PVA. Pode perguntar que o Norte a Norte responde. Eu recorri da multa e não obtive resposta. Isso é sinal de que eu ganhei ou perdi? Não significa ainda. Você deve consultar por que você não obteve resposta. Você tem que ter a resposta em 30 dias. Se não tiver a resposta em 30 dias, o departamento, a JARE, tem que conceder o efeito suspensivo dessa multa
e para você poder licenciar o carro sem pagar. Precisa ver o motivo que não foi julgado. Então, você pode entrar com recurso em cima disso, porque o órgão tem os 30 dias. Porque a resposta vem. Quando julgada, a resposta chega. Ele tem que chegar, né? Ele tem que julgar em 30 dias. Então, se não chegou até agora, tem que ir atrás. Exatamente. Tá bom, vamos lá, mais uma pergunta. Eu sou o Tiago. Oi, Tiago. Eu gostaria de saber o seguinte, eu sou obrigado a pagar a multa para recorrer? Na primeira instância, você não precisa pagar. Você pode fazer, dentro do prazo do vencimento da multa, você pode fazer o recurso sem pagar. Agora, se não deu tempo de fazer o julgamento dentro daquele período e a multa venceu, que você vai pagar com 20% de desconto, ela vence, você paga a multa nesse período e se você ganhar esse recurso que está em tramitação, você recebe o dinheiro de volta. Agora, se você perdeu o recurso e pretende fazer ele em segunda instância, então você deve pagar a multa e assim dar a entrada em segunda instância no recurso. Mesmo assim, ganhando, o dinheiro é devolvido integralmente. Tem mais perguntas? Pode rodar. A película ou em seu filme é permitido ou é proibido? Acho que é permitido, né? Todo mundo tem? Todo mundo tem, mas a gente percebe aí que todos os carros estão pretos, a gente não consegue enxergar nada. Existe um limite nas laterais de 70% de transparência. E na frente e na traseira de 75% de transparência. Você acha que estão exagerando? Estão exagerando. Eu acredito que as pessoas Agora, estão colocando... Agora, já conversei com um técnico de segurança aqui e disse que uma das boas medidas, né, é colocar em seu filme. Mas o efeito... Principalmente para as mulheres, para não perceber se você está sozinho ou não dentro do carro. Mas o efeito contrário também é na mesma proporção. E nós somos indefesos, nós que estamos no nosso veículo, nós estamos mais expostos ao perigo do que aquelas pessoas que colocam, vai colocar em seu filme para se proteger e a maioria das pessoas com má intenção também utilizam mas é porque é difícil, né? Uma mulher sozinha é presa fácil dentro de um carro. Sim, mas não tem dúvida. Eu acho que pelo menos nos casos das mulheres tem que colocar. Eu me sinto mais protegida. O Antônio de Guarulhos gostaria de saber se pode recorrer de multas através da internet. Não, o procedimento pela internet não dá ainda para estar fazendo esse recurso. Você tem que juntar a documentação, você pode estar mandando pelo correio. Manda para o órgão de trânsito, ou para o departamento estadual, o Detran em São Paulo, ou para a Ciretran, aonde o órgão que você sofreu a infração. O Carlos também está com uma dúvida, ele é do Butantã, ele recebeu uma multa por estacionar em local proibido, só que no local não existia nenhuma placa de proibição. Ele não recebeu ainda a notificação, mas já gostaria de saber como agir nesse caso. Ele deve procurar testemunha no local, que não existe placa de regulamentação naquela via, fotografar o local, juntar tudo isso, guardar com ele uma cópia de todos os comprovantes que ele juntou, que ele enviou para Mas e a testemunha? Como é que ele faz com a testemunha? Ele pergunta lá na padaria, por escrito, pede algum depoimento para as pessoas que nunca teve regulamentação ali e junta esse documento no recurso e envia para o Detran, que ele vai obter resposta positiva. E se não, depois ele faz em segunda instância e, esgotando a segunda instância, entra na esfera comum. Nossa, mas é um trabalhão, né? Se é verdade aqui, eu estou acreditando no Carlos, né? Que não existe placa, quer dizer, ele tem que provar que ele está certo. Precisa ver se ele conhece o local, se é hábito dele frequentar ali, se somente aquele dia não tinha placa, porque estão roubando muita placa. A placa de alumínio, uma placa dessa estava custando aí. Aí, Carlos, vem o Detran e fala, não, Carlos, tinha uma placa, que então o ladrão levou. Precisamos consultar o DSV, o CET, que ele detém um registro lá de todas as placas onde foram colocadas. Então, o DSV tem o registro, se existia placa de regulamentação naquele local. Mas se nunca teve, certamente ele vai ganhar um recurso. Vamos rodar mais uma pergunta aí nas ruas de São Paulo? Pode colocar. Eu queria saber se eu sou obrigado a realizar o teste do bafômetro. Não, se ele for parado, é? Não, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Isso é um preceito constitucional e ele pode se recusar. É claro que o teste do bafômetro foi criado para dar uma proteção também para a pessoa que foi apontada indevidamente. Mas o agente vai encaminhar ele para a delegacia, vai procurar fazer de todos os meios para provar que ele está embriagado ou que ele está fora do normal. Mas ninguém é obrigado a estar fazendo o teste do bafômetro, não. Abel, para finalizar, voltando ao IPVA, qual a orientação que você dá para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, então?
Olha, a orientação que eu dou é o seguinte: vocês estão recebendo em casa, se não recebeu, estão para receber uma notificação da Secretaria da Fazenda com o valor do IPVA, que é o valor de 4% em relação ao carro. Você pode avaliar o seu carro, quanto que ele vale, 10 mil, 20 mil, 30 mil, multiplica por 4%, é esse o valor que você vai estar pagando pelo IPVA do seu carro para o ano que vem. Começa o pagamento em janeiro, fevereiro e março. São 3 parcelas. Quem quiser pagar, antecipar isso, pode estar pagando logo no comecinho do ano. Pode agendar o seu pagamento no débito automático, em qualquer agência de banco, na sua conta corrente. Se quiser fazer algum financiamento em até 6 meses, nós disponibilizamos de uma parceria que nós podemos estar fazendo. Você pode começar a pagar esse IPVA 45 dias depois. Você faz o pagamento logo no começo de janeiro e vai estar dando o primeiro cheque lá para o final de março. E então você pode se programar, porque agora no final do ano, em janeiro, tem muitas despesas. É verdade, tem que se programar. Isso, você pode estar fazendo um financiamento. Se você não tiver onde recorrer, pode recorrer a gente, e a gente pode estar, a gente que eu digo, são a classe, né? A classe dos despachantes, qualquer tá escritório certo, disponibiliza isso. Então, a pessoa vai estar recebendo, se não recebeu ainda, uma notificação da Secretaria da Fazenda. Com esse documento ele procura o banco, procura quem ele deseja, para estar efetuando o pagamento. Se ele não recebeu isso, basta ele procurar no documento do carro dele o número do Renavan, que está... Deixa eu mostrar aqui. Isso. Esse é o número. Está marcado aqui, está meio fraquinho a letra. Não, mas só para saber onde fica aí no teu... É o número do Renavan, que vai até o banco, apresenta esse número e a pessoa confirma antes a placa direitinho, para ver se é o carro mesmo. E pode efetuar o pagamento ali mesmo. Quem não recebeu, né? Se por acaso você não receber. Se pagar Eu quero em janeiro... agradecer aqui ao Luiz Abel pela participação em nosso programa, falando hoje sobre os problemas aí do Trânsito São Paulo, as multas, o IPVA. Um abraço para você, Luiz. Outro para você, eu que Obrigada agradeço, pela Claudete. presença, viu?